e basicamente esse sistema, ele é subdividido, né, em imunidade inata, que é aquela imunidade imediata. Então, por exemplo, as suas mucosas, a sua pele, ela já contém ali algumas moléculas que ajudam nessa defesa imediata contra micro-organismos, né? E depois de um tempo, depois dessa resposta inicial, se essa resposta não for capaz de conter esse agente, entra, então, em cena a imunidade adaptativa, que é uma imunidade ativada pela imunidade inata, tem uma relação ali muito próxima, e que acaba completando, então, essa resposta. E aí vocês já conhecem alguns mediadores dessa resposta inata, que são os anticorpos, por exemplo, os linfócitos, né, T, B. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui essas informações para vocês poderem acompanhar aqui comigo também, né, o que eu estou falando. Eu vou botar aqui. Aqui. Foi. Estão vendo? Então, aqui tem um resuminho geral do que eu falei com vocês sobre essas células, né, ou moléculas envolvidas na resposta imunitária, né, no nosso sistema imunológico. Então, aí estão as barreiras epiteliais, né, algumas células da imunidade inata, como os fagócitos, que são células que fagocitam esses micro-organismos, né, células dendríticas, por exemplo, que estão relacionadas com essa ligação, né, com essa comunicação entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Nós temos alguns mediadores ali, como proteínas do sistema complemento, citosinas, enfim, uma série de moléculas e de células que estão aí prontas para te defender, né, de uma maneira organizada, né. E aí vem a pergunta: será que a gente conseguiria aumentar a nossa imunidade, né? Alguns imunologistas, por exemplo, não gostam desse termo, aumentar a imunidade. Por quê? Porque num estado de saúde adequado, você mantém essas moléculas e células num estágio de homeostasia, que seria basicamente um equilíbrio, né? Então, não tem como você ir além disso, você chega a um limiar, né, da produção dessas células e dessas moléculas. Então, além disso, você não consegue fazer, né, você não conseguiria aumentar ainda mais essa imunidade. Mas, por exemplo, em casos onde você tem uma deficiência nutricional, né, onde você tem uma comorbidade, como uma doença crônica, aí você poderia usar de alguns moduladores, de algumas estratégias para conseguir aumentar, de certa forma, essa resposta de defesa, né, atacando, então, esses micro-organismos, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui um gráfico que mostra, de uma maneira geral, como é que acontece essa resposta contra vírus, né? Porque, dependendo do tipo de micro-organismo, essa resposta imunológica, ela vai ser diferenciada. Então, por exemplo, na imunidade aos vírus, o que você encontra na imunidade inata? Então, geralmente, isso está relacionado com uma defesa de citocinas, como a interferon, né, que é uma molécula, uma proteína que está envolvida ali na sinalização e na defesa contra vírus, e as células NK, que são células matadoras naturais, que reconhecem, por exemplo, uma célula infectada e destroem ela, né? E durante esse percurso da infecção, nós temos a ativação da imunidade adaptativa, né? Ela vem depois, mas ela é uma imunidade que produz memória. Então, a gente encontra aqui alguns mediadores também, como, por exemplo, os linfócitos, né? Tanto T, CD4, CD8, linfócitos B, que são produtores de anticorpos, né? E aí você tem, nesse início da infecção, né, depois da ativação da imunidade adaptativa, um aumento da produção de anticorpos como IgM e IgA, tá? Então, eu tô falando de uma maneira bem geral, tá?
E aí depois, se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer mais específica, eu vou destrinchando mais, mas é para poder dar essa característica mais generalizada mesmo, sobre o processo de infecção de um vírus, né? E aí vem a pergunta, será que a imunidade à COVID, ela também repete esse padrão? Será que é da mesma forma, né? E, basicamente, o que acontece é exatamente isso, né? Uma produção aí aumentada de interferon, de células NK, depois esse aumento de células T específicas para o agente, né? Para o SARS-CoV. Então, é realmente o que acontece. Então, eu trouxe para vocês aqui, esse artigo é um artigo bem completo, que eu até postei há pouco tempo lá na Expresso Ciência, né, que fala, de uma maneira geral, sobre as condições imunológicas dos pacientes com a COVID, né. Só que a gente pode observar que os sintomas, né, a manifestação da doença, ela é diferente, né, os indivíduos apresentam uma certa diferença nessa resposta. E aí a gente pode observar aqui nesse gráfico que essa diferença por exemplo, 20% aí dos indivíduos infectados pelo SARS não apresentam nenhum tipo de sintoma, né? Enquanto, por exemplo, aí cerca de 60% já vai apresentar algum tipo de sintomas mais brandos, né? Ou até moderados, como a febre, que é um dos sintomas aí que aparece na maioria das pessoas, né, uma coriza, e aí vem uma série de outros sintomas aí, mas os principais são a febre e a tosse, né. Em alguns pacientes, você já tem uma evolução para um quadro grave, e aí dentro desse total todo de infectados, eu tenho 20% aí que acaba entrando, evoluindo para um sintoma mais grave. Então, a gente pode observar que não existe na COVID um padrão, né? Você tem aí uma proporção maior de pacientes que desenvolvem esses sintomas brandos e leves, mas, na verdade, não tem como a gente prever como é que vai ser a evolução dessa doença. Por que não tem como prever? Porque isso vai depender de alguns fatores que a gente vai conversar hoje sobre isso, né? Que fatores são esses? A genética do indivíduo pode influenciar, a carga viral, né, qual foi a quantidade de exposição, né, nessas gotículas ou aerossol contendo as partículas virais. Será que esse paciente, ele tem alguma comorbidade, né, e aí pode desenvolver um quadro, um sintoma mais grave? Então, tudo vai depender de N fatores que a gente vai conversar aqui, né. Então, de uma maneira geral, se a gente pensar no SARS-CoV, né, o SARS-CoV é um vírus, e como todo vírus, ele usa a maquinaria da célula para se reproduzir, né? Se você for fazer um comparativo, por exemplo, de tamanho, o SARS-CoV comparado às células aí do seu trato inferior, né, respiratório inferior, são minúsculas, são poeira, pozinho perto dessas células. Porém, essas partículas virais conseguem fazer um estrago enorme, né, nesses tecidos aí pulmonares. E hoje a gente já tem visto alguns artigos mostrando como é que acontece essa entrada do vírus nessas células epiteliais, né, das vias aéreas, as alveolares e até nos macrófagos, que são células imunológicas que residem nesse ambiente, nesse tecido pulmonar. Então, essa partícula viral, um vírus, né, ele carrega um material genético, esse vírus é envelopado, e ele possui várias proteínas que o caracterizam. E uma dessas proteínas é a proteína S, ou proteína espícula. E ela tem a capacidade de se ligar a um receptor presente nessas células, né? O nome desse receptor é receptor conversor de angiotensina. E várias outras células do nosso organismo expressam esse receptor. Mas, como esse vírus tem como porta de entrada as vias respiratórias, essas células que estão ali localizadas no trato inferior acabam sendo mais suscetíveis, né? Então, é como se fosse aí um modelo-chave da proteína que está no vírus e fechadura, que é esse receptor que está presente nas nossas células, né?
E quando o vírus ele se liga nesse receptor, ele entra na célula, né, utiliza, então, a maquinaria dessas células para se replicar, e ele produz ali, né, o que acontece com ele é um ciclo lítico, ou seja, depois que ocorre essa produção de partículas virais, essas partículas são liberadas e podem romper a célula, né, então a célula morre após essa infecção, dependendo da quantidade de partículas virais que são produzidas nela. Então, só essa situação já causa um dano tecidual no ambiente. Porém, se você tiver um sistema imunológico vigilante, ele vai conseguir controlar essa replicação, né? Justamente com aqueles componentes que eu falei com vocês, as células NK e a interferon, que é essa citocina. Beleza. Então, aqui eu trouxe para vocês também esse geral, né, um artigo bem recente, que mostra o desencadeamento dessa resposta imunológica local, que acontece após a infecção pelo SARS-CoV. Então, a gente pode observar todas essas células que eu falei com vocês e todos esses mediadores, né? Não é o objetivo aqui falar em detalhes, mas é importante a gente entender que essas células, então, imediatamente conseguem reconhecer esses danos associados ali à infecção e conseguem diminuir a replicação desse vírus, né? O que pode diminuir também o dano dessas células presentes nesse tecido, ok? Mas temos um problema. Olha aqui. Aqui é um outro gráfico que eu trouxe para vocês, mostrando o percurso da infecção, né? Mostrando aí a ativação da imunidade adaptativa, que também faz parte dessa resposta imune eficiente para deter a replicação do SARS-CoV-2, né? E aí ela vai envolver, a imunidade adaptativa, envolve a produção dos anticorpos, começando aí com IgM, IgA, que é um anticorpo de mucosa, e mais tardiamente, produção de IgG, que já é um anticorpo relacionado à memória. Então, por isso que muitas pessoas falam, tô doida para conseguir o meu passaporte IgG, né? Por quê? São os anticorpos que representam uma memória, indicam uma memória imunológica. Ou seja, aquele paciente, ao produzir anticorpos IgG, ele já tem anticorpos que o imunizam. Então, num possível encontro com esse antígeno novamente, com essa partícula viral, ele já vai ter imediatamente essa defesa. E aí nós dizemos, então, que esse paciente estaria imunizado, né? Isso foi, inclusive, tema aí da palestra sobre vacinas, né, que vocês também viram, foi a última aí com o professor Milton, professor João. Só que temos um problema. Em alguns pacientes, que são esses cerca aí de 20% que acaba desenvolvendo uma forma mais grave, a gente tem esses sintomas muito graves, né? Que inclusive comprometem o tecido e podem levar o paciente a óbito. Então, hoje a gente sabe que essa taxa de mortalidade, ela gira em torno aí de 2 a 7%. É uma taxa considerada alta, né? E a gente vai entender, então, um pouco melhor isso. E essa relação da imunidade com essa gravidade da doença, ela é muito grande. Por quê? Porque já tem sido demonstrado que a imunidade desregulada, ela pode provocar todos esses sintomas, provocar o dano do tecido e levar esse paciente a óbito. Então, tem vários artigos mostrando aí uma associação entre uma tempestade de moléculas relacionadas à imunidade, que são as citocinas, uma tempestade de citocinas inflamatórias, que levariam a esse quadro mais severo desses pacientes de UTI, por exemplo, né, que podem vir a óbito. E aí, vários estudos têm demonstrado algumas dessas moléculas que estão relacionadas com esse quadro mais severo, que inclui interferon, inclui IL-6, IL-12, TNF, são todas citocinas muito inflamatórias, tá? Então, o quadro inflamatório, ele pode levar a sepse, ao choque séptico.
E isso provoca um comprometimento de vários órgãos, né? Então, é por isso que a gente escuta, por exemplo, o paciente grave ter uma disfunção renal, tem uma parada cardíaca. Por quê? Porque a sepse, o processo inflamatório exacerbado, ele compromete as funções de outros órgãos, né? E aí já foi demonstrado também que a imunidade adaptativa desses pacientes graves está comprometida. Então, por exemplo, esses pacientes graves, eles têm uma queda de linfócitos T, uma queda de linfócitos B, uma queda na produção de anticorpos. Então, isso parece ser um preditivo da gravidade da doença. Então, hoje, por exemplo, os médicos já estão ligados, né, fazendo, por exemplo, a análise sanguínea, para já detectar, logo no início, esses mediadores inflamatórios e essa queda da quantidade de linfócitos, que poderia, então, indicar que esse paciente pode evoluir mal. E a característica geral dessa resposta adaptativa, ela envolve um padrão que a gente chama de TH1, que é esse padrão de citocinas mais inflamatórias. Então, basicamente, aqui fazendo uma analogia, né? Então, vamos supor que você tivesse uma sala, você fosse um colecionador e tivesse na sua sala vários quadros, várias obras de arte super importantes para você, né? E essa sala, ela foi equipada por você para evitar, por exemplo, furto, a entrada de pessoas que poderiam roubar essas obras de arte sua, né? Então, aqui nessa situação do paciente, por exemplo, leve, é essa situação onde você tem a sala, tem todos os equipamentos, ou seja, de todas as formas você consegue prevenir a entrada desses, por exemplo, invasores, né? Então, você tem alarme, você tem um equipamento que pode imediatamente, quando a porta for arrombada, chamar a polícia, né? E se você tem uma resposta ali, uma montagem adequada para evitar essa invasão, os danos serão muito pequenos, porque você tem ali toda uma resposta regulada. Porém, se você tem essa mesma sala e os equipamentos não funcionam, ou você resolve, por exemplo, vou tacar fogo nessa sala aqui para espantar os invasores, né? O que você está fazendo? Você está, ao mesmo tempo que você está mandando para fora os invasores, né, tentando defender ali a sua sala, você está também destruindo ela por essas chamas. Então, basicamente, é o que está acontecendo no sistema imunológico de um paciente que evolui bem, que não apresenta tantos sintomas graves, é mais brando, e aquele paciente que evolui para um quadro mais grave, né? Então, aquelas citocinas estão tacando fogo no seu tecido, né? Estão aumentando o dano tecidual, provocando, então, todo esse quadro, né? Todo o quadro característico de uma síndrome respiratória aguda grave, né? Um comprometimento aí de vários órgãos. Bom, e aí a gente vem, né? O que a gente pode fazer, então? Como é que a gente pode resolver esse problema ou não levar o meu sistema imunológico para um quadro tão severo, né? Tão ativo? Então, basicamente, o nosso sistema imunológico, essa resposta, ela vai estar envolvida, né? Por alguns fatores que podem controlar ela, como, por exemplo, o seu estilo de vida, né? Então, você, por exemplo, possui hábitos saudáveis, né? Saúde aí pela OMS, a definição de saúde pela OMS é um bem-estar físico, um bem-estar mental e um bem-estar social. Então, esses 3 pilares é o que vão gerar ou manter um indivíduo saudável, né? Então, o estilo de vida, ele está muito relacionado com isso, né? E isso pode influenciar na sua resposta. A genética, a nossa genética, também vai influenciar, né? Qual é a capacidade de produção de linfócitos? A gente pode observar que na nossa espécie existe uma certa variação, né? Da quantidade de linfócitos de um indivíduo para outro, por exemplo, né? Se você for analisar, por exemplo, a faixa etária também pode influenciar. Então, pessoas mais novas produzem um quantitativo maior de células imunológicas do que pessoas mais velhas, idosos, por exemplo.
a carga viral também vai influenciar nessa resposta. Então, já tem aí vários estudos mostrando que a presença de uma carga viral muito alta pode promover e desencadear esse quadro mais inflamatório também. Então, esses 3 fatores podem influenciar, tá? E o único que a gente pode, de fato, controlar é o estilo de vida, né? A manutenção de hábitos saudáveis que poderiam, por exemplo, amenizar esse quadro inflamatório, né? Bom, então aí vem a questão, como é que a gente pode modular essa resposta? Será que os alimentos poderiam resolver isso? Eles poderiam nos ajudar? Né? Existem alimentos milagrosos? Se eu tomar meu shot com glutamina e cúrcuma, eu vou conseguir modular essa resposta? Né? E outra, será que eu tenho mais chance de desenvolver essa resposta? Tem como eu saber que eu vou desenvolver uma resposta desregulada? Né? Então, hoje a gente já tem visto, né, vários artigos aí vêm mostrando que indivíduos que apresentam comorbidades, doenças crônicas, por exemplo, eles tendem a ter um quadro mais inflamatório. E isso poderia prejudicar a evolução, né? Poderia prejudicar o paciente e piorar o quadro, né? A gravidez, por exemplo, alguns artigos já vêm mostrando que a gravidez ela tem uma influência também. As mulheres no primeiro e no terceiro trimestre da gravidez produzem mais citocinas inflamatórias. Então, elas são mais suscetíveis, por exemplo, a vírus respiratórios. Então, alguns quadros podem prejudicar esse paciente, né? E aí, nós temos que trabalhar também os pilares da imunidade, conhecer esses pilares, né? O que pode ser feito, então, para a gente manter a nossa imunidade regulada, né? Então, isso aí está envolvido com a prática regular de exercícios, porque o exercício físico, por exemplo, ele reduz os níveis de citocinas inflamatórias e os níveis de hormônios relacionados ao estresse, né? O próprio estresse, a redução do estresse é importante. Eu vi uma palestra aqui também, né? Falando sobre, por exemplo, a questão psicológica, como que isso pode influenciar na nossa imunidade, por exemplo. E influencia, porque o estresse, ele aumenta a produção de cortisol. E o cortisol, ele aumenta também a produção de citocinas inflamatórias. Então, você gera um quadro mais inflamatório. O próprio dormir bem, né, é importante, porque existe um ciclo que acontece no nosso organismo chamado ciclo circadiano ou biológico. E a produção das células imunológicas depende desse ciclo. Então, uma noite de sono mal dormida, por exemplo, poderia prejudicar a produção de citocinas anti-inflamatórias, que poderiam regular, por exemplo, esse processo. Ou até células que poderiam controlar um pouco essa inflamação. E a própria alimentação, que é o tema dessa palestra, né, onde o balanço, né, desses nutrientes que são importantes para a manutenção dessas células imunológicas vão fazer toda a diferença para essa resposta também. Então, uma deficiência nutricional, por exemplo, poderia deixar uma pessoa mais suscetível ou essa resposta imunológica mais desregulada, né? Aí eu trouxe aqui um quadro mais geral, mas só para mostrar para vocês exatamente o que eu já tinha falado, né? Que o importante é manter essa homeostasia, esse balanço, né? E evitar situações onde você tem um aumento da produção dessas citocinas inflamatórias. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem hábitos alimentares ruins. Então, por exemplo, o excesso de sal, o excesso de gorduras, alimentos processados, já vem sendo aí demonstrado que aumentam a produção dessas citocinas inflamatórias, ou seja, deixa o nosso organismo mais inflamado, né? Então, essa alimentação poderia prejudicar, mas poderia também nos salvar se ela fosse feita de maneira adequada. Então, cabe essa reflexão também, que eu acabo até deixando aí para a Clara desenvolver, né?
E aí vem a pergunta, será que existe, Clara, uma fórmula milagrosa, né? Será que existe um alimento, um suplemento que resolveria todos esses problemas? A gente viu, eu trouxe para vocês, ó, só passando rapidamente ali, rolando a pesquisa do Instagram, alguns posts mostrando alimentos que seriam esses alimentos milagrosos aí, o milagre do marketing, né? Por exemplo, açaí, a própria água tônica, né? E dentre outros que se você rolar lá nas redes sociais, você vai encontrar. E a própria glutamina, que foi até uma das coisas que me chamou a atenção. Eu participo de um grupo de mães no WhatsApp, né, do meu filho, e aí uma das mães colocou lá no grupo que estava precisando comprar glutamina, a outra perguntando aonde que comprava, elas desesperadas procurando em várias farmácias a glutamina, porque a glutamina poderia protegê-las contra a Covid, né? Poderia deixá-las imunizadas, ou resolver essa situação, né? E aí eu fui pesquisar sobre a glutamina e vi que, por exemplo, a glutamina é um aminoácido essencial, né? Que está presente, inclusive, em vários alimentos aí, tanto de origem animal quanto vegetal. E numa alimentação saudável, por exemplo, você já obtém toda a quantidade ideal para a manutenção do seu sistema imunológico, né? Então, às vezes, o que está acontecendo, né, nas redes sociais, de uma maneira geral, quando a gente tem acesso à informação, é que esses alimentos realmente são importantes para a imunidade, mas eles não vão te prevenir, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão para não espalhar ou para não cair nesse marketing do milagre, né? Então, eu vou deixar agora a bola para a Carla, para ela explicar para vocês mais sobre esses alimentos que poderiam, de certa forma, nos ajudar, né? Mas cabendo essa reflexão aí sobre a não existência de alimentos milagrosos. Show? Show, Thaís. Gente, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, né? Agora eu pego essa bola da Thaís aí para a gente poder continuar essa conversa e focar um pouquinho, né, na parte nutricional que a Thaís já iniciou muito bem aí, né, Thaís? E assim, uma coisa que realmente tem chamado a atenção é essa questão dessas propagandas aí, vinculando supostos alimentos que teriam aí efeitos milagrosos para a cura de doenças, né? E é importante a gente ressaltar isso. Não tem nenhum alimento milagroso, gente. Não existe hoje nenhum protocolo técnico, nem nenhuma evidência científica que possa sustentar aí essas alegações milagrosas que a mídia está jogando aí, né, em cima de vários alimentos aí que a gente vem ver no dia a dia aí pelas redes sociais, pelas reportagens, né, nos grupos, como a gente, né, participa aí e acaba chegando essas informações para a gente. Então, a gente vê, assim, que muitas são as informações, na verdade, né? Muitas informações disponíveis sobre alimentação, sobre a saúde, sobre o sistema imunológico, mas poucas são as fontes confiáveis, né? Poucas são as informações confiáveis que a gente tem disponível aí pra gente. E aí, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa inter-relação, né? Que existe entre a parte nutricional, né? Entre o contexto da nutrição e a imunidade, tá? Eu vou projetar para vocês aqui, a apresentaçãozinha aqui, para a gente poder ir seguindo e a gente não se perder aí. Vou colocar para vocês. Estão conseguindo ver aí, gente? Acompanhar? Sim, estão vendo. Então tá joia. Então, a gente observa aí, né, como eu já falei, sobre essa inter-relação, né, entre a nutrição e a imunidade. E essa inter-relação, ela tem sido observada não é de hoje, não. Já desde aí do século, da década de 70, né, a gente tem testes imunológicos que foram sendo realizados, né, em combinação aí com a averiguação do estado nutricional. E as alterações imunológicas, né, elas estavam principalmente relacionadas aí com a parte de desnutrição. E a gente sabe bem, né, que o quadro de desnutrição, ele coloca em risco, né, ele debilita o organismo e acaba aí, de certa forma, né, inibindo também um pouco das ações aí do nosso sistema imunológico, né? Porque o sistema, quando ele está
desnutrido, né? O paciente desnutrido, ele fica muito mais suscetível ao cometimento aí de infecções e de doenças, né? Inclusive as doenças crônicas não transmissíveis, né? O que acaba, por sua vez, também aumentando, né? O número de pessoas que estão em risco, até mesmo para o enfrentamento do Covid, no sentido de estar debilitando aí, tá com o seu sistema imunológico debilitado, né? E além disso, outro aspecto muito importante que a gente tem aí dessa inter-relação, né, diz respeito também à interação, né, entre a ingestão inadequada desses nutrientes devido também ao quadro de desnutrição. Porque às vezes o indivíduo ele não chega a estar desnutrido, mas ele não está se alimentando, né, com a quantidade necessária de nutrientes que ele precisa para poder manter o seu organismo em boas condições de saúde. E isso acaba deixando esse indivíduo mais exposto e também prejudicando aí as respostas de defesa, né, desse indivíduo. Então, a gente chega aí num ponto que eu gosto muito de falar, né, que é a respeito da alimentação saudável. Porque hoje a gente vê que a cobrança por alimentos saudáveis, ela está evoluindo, ela tem crescido, né? À medida que as informações elas se tornam disponíveis, a exigência do consumidor em prol de uma alimentação saudável é cada vez maior, né? O próprio Ministério da Saúde, ele aí disponibiliza o guia alimentar, né, para a população brasileira, que descreve aí alguns passos para uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. E nesse momento aí que a gente está vivendo de enfrentamento de Covid, né, isso traz a nossa reflexão aí sobre a questão dessa alimentação e como também, às vezes, iniciar um processo de mudança. Porque acontece que, às vezes, o indivíduo, né, pela situação que a gente está vivendo, ele não quer muito ir ao mercado, ele não quer fazer, né, se deslocar, e não consegue, às vezes, fácil acesso para um alimento in natura, por exemplo. Então, acaba dando preferência, muitas das vezes, para um alimento que é processado, um alimento industrializado, e isso acaba, assim, né, mesmo que numa tentativa de se proteger, mas isso acaba influindo aí na qualidade da alimentação que ele tem, né? E a gente observa que isso também está relacionado com a própria segurança alimentar desse alimento, né? Quanto mais a gente tem aí o consumo de alimentos in natura, né, alimentos que foram corretamente higienizados, a gente tem aí o maior aporte nutricional e também para a manutenção da nossa homeostase corporal, né? Quando a gente faz, aí, por exemplo, o consumo aí dos alimentos, é importante a gente observar que tipo de alimento está chegando à nossa casa. E isso não é só em período de pandemia, é também em todo momento, é no dia a dia, na prática. Não é só porque a gente está enfrentando aí hoje um período de pandemia, né, o Covid à porta, que a gente tem que ter esse cuidado ressaltado. Lógico que isso veio à tona, né, a questão da higienização dos alimentos, mas a segurança alimentar, ela tem que estar disponível, ela tem que estar acessível para o consumidor, né? Para as pessoas estarem ali fazendo uso. Uma recente pesquisa que eu realizei no município, até de Campos, né? A gente fez a coleta de alguns materiais, de alguns alimentos processados nos estabelecimentos e praticamente todas as amostras que foram coletadas estavam contaminadas com micro-organismos, né? E essa contaminação de micro-organismos, ela acaba podendo acarretar aí as doenças, né, transmitidas pelos alimentos, além também de estar alterando a nossa microbiota, né? Porque a gente tem a nossa microbiota, quando a gente tem um controle dos organismos patogênicos, né, os organismos benéficos. Se o consumidor, né, se o indivíduo está ingerindo alimentos contaminados, isso está chegando até ele, isso acaba afetando, né, a homeostase dele no sentido de fazer um descontrole aí da proporção que a gente tem desses micro-organismos. Então, essa segurança alimentar, essa higienização correta, não só dos alimentos, mas do próprio manipulador também é muito importante, dos utensílios que são usados no preparo dos alimentos, né? Não é só comprar o alimento, chegou a higienizar, é ter todo um cuidado, né, de manter os alimentos também na temperatura adequada, seguir as recomendações de cada produto, dar preferência aí para os alimentos, né, consumo in natura, com as corretas observações também. São cuidados simples que a gente tem de manipulação de alimentos e que tem repercussões muito benéficas para o organismo quando a gente faz, né, o segmento disso aí de forma correta, né? E hoje, sim, a gente tem, né, muita
mistificação também até a respeito da higienização, porque às vezes as pessoas acabam com medo de fazer o procedimento errado, com medo de consumir um determinado alimento, e isso leva até a carência nutricional, porque quando a pessoa está se ingerindo apenas de alimentos processados, né, ricos em gorduras, em lipídios, que desfavorecem aí os hábitos saudáveis, ela está prejudicando o próprio organismo e isso interfere também na imunidade desse indivíduo, né? Uma alteração da microbiota, por exemplo, ela acaba favorecendo aí uma baixa imunidade no nosso sistema, né? E isso aí acaba predispondo o organismo ao acometimento de várias doenças. Então, é importante a gente ter essa atenção, né? Não sei se vocês observam isso no dia a dia de vocês, mas eu acabo reparando, assim, quando eu vou no mercado, quando a gente faz, né, a compra, ou quando faz a higienização de algum alimento, as perguntas também que, às vezes, as pessoas que sabem que a gente está trabalhando com isso acabam fazendo. Então, assim, a informação é um veículo muito importante de divulgação. E a gente precisa estar ciente das coisas que a gente passa para as pessoas, que a gente, como, além de tudo, a gente é profissional da área de saúde, né? A gente é profissional que lida aí com vidas. Então, as informações são muito importantes. E aí eu pergunto, né? Qual tipo de alimento que a gente está consumindo hoje em dia? Qual o tipo de alimento que faz parte da sua mesa hoje? Qual é a qualidade desse alimento que está chegando à sua mesa? Porque às vezes o alimento ele está chegando ali e ele está trazendo contaminações, né, micro-organismos que estão ali, por falta de uma correta manipulação. É aquela maçã que está metade podre, tá aparecendo os funguinhos lá, mas a outra metade está boa, e você vai, não, vou cortar esse pedaço aqui e vou ingerir o resto, não tem nada não. A gente às vezes não está vendo, mas a presença dos micro-organismos, ela está ali. E esses micro-organismos, né, que são micro-organismos patogênicos, a gente tem a salmonella, Escherichia coli, né, e diversos outros, eles vão causar um desbalanço na nossa microbiota. E isso é ruim para o nosso sistema imunológico, porque causa um desbalanço, e como eu disse, deixando o indivíduo mais suscetível ao cometimento de doenças, como, por exemplo, as doenças mesmo crônicas, hipertensão, diabetes, a própria obesidade. Isso predispõe o indivíduo. Então, são cuidados simples que a gente consegue fazer para estar aí favorecendo a modulação do nosso sistema imunológico. Estava até hoje conversando com a Thaís, nessa questão de fortalecimento do sistema imunológico. É um termo aí que eu não sou muito a favor, porque o sistema imunológico não é uma questão de fortalecimento, é uma questão de modulação, né? É uma questão de você estar ali fazendo, né? Quando a gente está trabalhando ali a questão da alimentação, fazendo uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, né, com todos os nutrientes necessários para que o nosso organismo ele esteja dentro da sua homeostase, mantendo ali as suas condições de saúde, o que é muito importante, né, para o combate a qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de vírus, né, não só ao Covid, né, que hoje está em alta, mas a gente tem outros também aí predispostos, né. E aí, eu chamo a atenção de vocês para os alimentos funcionais, que é um termo também que está muito na moda hoje em dia, né? As pessoas buscam informações sobre os alimentos funcionais por falsas informações que são divulgadas nessa busca de um alimento que cure as enfermidades, de um alimento que cure, né, o Covid, cure o coronavírus. E, sim, esses alimentos funcionais, é importante a gente esclarecer que são alimentos que têm que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso consumo diário. E esses alimentos, qual é a definição deles? São alimentos que eles promovem, além de nutrientes para o nosso organismo, né, que vão estar gerando energia também, mas que possuem substâncias que são biologicamente ativas e que vão estar propiciando algum bem-estar biológico, tá? São substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, anticancerígenas, né, antispasmódicas. Então, essas substâncias que estão presentes ali, né, nesses alimentos, que após as pesquisas científicas de comprovação recebem a alegação de funcionais, eles não curam nenhuma enfermidade. Eles são para prevenção e talvez possível tratamento de enfermidades, mas eles não promovem a cura. Então, a glutamina, o shot, né? Eu trouxe até algumas fake news aí para a gente poder ver.
eles não vão estar, eles vão estar, na verdade, até propiciando alguns nutrientes, algumas dessas substâncias, mas isso não vai promover nenhuma cura, como às vezes a gente tem disponível aí de informações nas redes, né? Então é muito importante esse entendimento. E esse gancho do alimento funcional, a gente traz para a questão da imunonutrição, que é uma área hoje que está muito em alta, né? Que está sendo aí divulgada. E a imunonutrição, ela consiste aí no efeito farmacológico, né, no benéfico desses nutrientes para o tratamento de algumas enfermidades, né, que é o que a gente está falando aqui. Então, é usar esses alimentos, é consumir esses alimentos. E uma coisa que me chama muito a atenção é a questão da suplementação, que está sendo muito comentada nesse período agora que a gente está vivendo. Então, gente, se você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, os alimentos que você consome, eles estão te propiciando os nutrientes que você precisa, não há necessidade de suplementação. Né? Isso qualquer profissional competente, nutricionista, ele vai falar com vocês. A suplementação, ela não é necessária para todos. Ela vai ser indicada quando há alguma deficiência que não possa ser suprida por meio da alimentação. Então, às vezes a gente vê aí, consumo de vitamina C, consumo de vitamina, consumo de isolado de vitamina D, vitamina E, de zinco. Óbvio que são macro e micronutrientes importantes para a nossa saúde. Mas não há necessidade de suplementação se você tem uma alimentação adequada. Os alimentos, eles te fornecem tudo que você precisa. E até porque, quando a gente faz uma suplementação, às vezes a pessoa está lá, compra hoje mesmo, a farmácia me ligou oferecendo, né? O suplementozinho de vitamina C. Então, assim, boa parte daquilo que você ingere acaba até sendo eliminado, porque o organismo, ele só vai pegar para ele aquilo que é necessário para o seu metabolismo. O que for em excesso, ele vai descartar pelas vias renais, vias urinárias. E o excesso pode, inclusive, causar problemas para o nosso organismo, porque não é só a deficiência nutricional que traz problemas. O excesso também traz problemas. O excesso de proteínas, excesso de nutrientes causa problemas renais, né, por conta da sobrecarga renal que acontece ali. Né, e isso aí, a gente sabe que a parte renal ela é muito importante, fisiologia, bioquímica da parte renal, ela é imprescindível para o bom funcionamento do nosso organismo, também para manter a homeostase corporal. Então, assim, são pequenos detalhes que passam no dia a dia e que às vezes a gente vai ouvindo e vai replicando aquela informação como correta e não para pesquisar, não para ver um artigo, para pegar uma informação de uma base confiável, para realmente ter certeza do que aquilo está sendo falado e não passar adiante informações que não têm base científica, não tem comprovação, né? Que é o que eu acabo vendo muito hoje aí, né? Se alguém tem uma percepção diferente aí, depois pode perguntar também, mas isso eu vejo muito no dia a dia aí, né? No contexto que a gente está vivendo. E aí, por exemplo, dentre os alimentos aí que a gente tem, dos nutrientes, na verdade, que a gente pode falar que são mais estudados como imunomoduladores, destacam-se aí os aminoácidos não essenciais, né? Ou seja, aqueles que não são produzidos, aqueles que são produzidos aí, pelo nosso organismo, né? Como a arginina, a própria glutamina, que são essenciais para situações de estresse, até mesmo situações de estresse oxidativo, né? Diversas condições aí adversas podem fazer com que o nosso organismo chegue a um estado de estresse oxidativo. O que é isso? É quando a gente tem aí a formações de espécies reativas de oxigênio que são superiores à capacidade de defesa antioxidante do nosso organismo. Então, é importante a gente estar ingerindo alimentos fontes de antioxidante, vitamina C, vitamina E, é importante. Isso ajuda na regulação da resposta imunológica? Sim, ajuda. Né? Mas esses nutrientes, eles têm que fazer parte continuamente da nossa alimentação. Né? Não é comer hoje, daqui uma semana, fazer ingestão novamente, daqui 15 dias, de vez em quando, eu já comi a minha laranja da semana. Não é assim, né? Esses compostos que eu falei com vocês, né, os compostos biologicamente ativos, que estão presentes aí nos alimentos funcionais, eles precisam estar no nosso organismo
constantemente. Se eles não estiverem aí constantemente no nosso organismo, para estar participando do metabolismo, né, dos nossos processos metabólicos, eles não vão ter a efetividade funcional deles sendo exercida, né? Outros nutrientes também que estão se destacando aí como imunomoduladores, né? Vitamina E, vitamina C, que, como eu falei, são importantes antioxidantes, né? Então, ajudam a prevenir aí os efeitos agressivos do estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo está envolvido aí em diversas patologias. Se a gente pegar o câncer, a aterosclerose, processos infecciosos diversos, todos envolvem o estresse oxidativo. Então, esses nutrientes, né, acabam auxiliando aí a evitar que esse estresse oxidativo aconteça no nosso organismo. De que forma? Sendo ali, atuando como antioxidantes, fortalecendo ali o sistema antioxidante que a gente já tem no nosso corpo, né, como, por exemplo, o sistema glutationa sintetase, que, por vezes, quando as situações de estresse acontecem, a capacidade de defesa não consegue dar conta do estresse oxidativo gerado. Então, é importante a gente estar reforçando isso por meio da alimentação, né? E também ajuda a preservar o funcionamento adequado também da imunidade. A vitamina D também, que tem sido bastante comentada aí, né? Ela também auxilia, né, nessa resposta imunológica, né? Não por meio de fortalecimento, mas por meio de contribuir para a modulação do sistema imunológico, né? Porque ela aumenta a produção aí dos peptídeos antimicrobianos da resposta inata e ela também acaba interagindo com outras células do sistema imune, né? O sistema imune adaptativo também. Então, assim, as pesquisas, né, os recentes estudos, eles têm mostrado aí também que a deficiência da vitamina D, ela está relacionada com uma maior suscetibilidade aí a infecções também do trato respiratório, que é uma das vias acometidas aí pela infecção, né, do vírus aí, do coronavírus, do Covid, né? Outros imunomoduladores, né, também outros nutrientes, a gente tem os ácidos graxos, né, como o ômega 3, que participam aí na síntese de mediadores inflamatórios, como os leucotrienos, né, as prostaglandinas, os tromboxanos. Então, ele acaba intercedendo na resposta do sistema imunológico, né? Também uma alimentação rica em fibras, né? Zinco também é muito importante. Os probióticos, né? A gente não pode deixar de falar dos probióticos. Os probióticos, eles também têm sido muito estudados aí pela sua ação aí nas células de defesa do corpo humano, né? E a ingestão diária, né, de probióticos melhora a interação com a mucosa intestinal, né? E a gente já viu que a mucosa intestinal, ela tem uma relação com o sistema imunológico. E esses probióticos, eles também vão atuar em outros locais aí do sistema mucoso do corpo, como, por exemplo, o nosso trato respiratório. Então, acaba auxiliando também na modulação aí da resposta imune nesses locais. Claro, precisa suplementar, então, né? Não tem necessidade, como eu disse, se a sua alimentação está adequada, uma alimentação balanceada, né? Então, assim, eu trouxe para a gente discutir até algumas fake news, né? Então, essa aí eu vi essa semana, gente, fresquinha. Água tônica mata Covid. Gente, água tônica mata Covid? Não, gente. Água tônica não mata Covid, né? Que bom o sujeito tá se hidratando, tá ali, né, tomando, mas não mata a Covid, né? A gente tem muitas pesquisas hoje sendo desenvolvidas, né, para o combate ao coronavírus, mas até o momento não tem nenhum alimento, nenhum medicamento, nenhuma substância, algum alimento específico 100% para poder fazer a prevenção ou a cura. Infelizmente, a gente não tem. Questão de alimentos propriamente dito, a gente não tem nenhum. Então, se alguém chegar para vocês, alimento X cura coronavírus, gente, não cura, não cura. Pode auxiliar, fortalecer ali a sua questão nutricional. A gente precisa ter o nosso aporte nutricional de macro e micronutrientes. A gente precisa ali das fontes energéticas, das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios, para estar gerando energia para nossas funções metabólicas funcionarem corretamente, manter nossa homeostase corporal. Mas um alimento que cura, não tem, gente, não tem. Outra fake que eu vi, gente. Beber água de 15 em 15 minutos.
Gente, que bom, hidratação 100%, tá? Gente, eu até coloquei aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas, ó, do local onde eu tirei da rede social, tava, ó, um fator importante para não contrair o vírus é beber água de 15 em 15 minutos. Gente, fake. Não é. Aí você pensa assim, nossa, como que pode? A pessoa ainda deu uma explicação assim que eu olhei e falei assim, não é possível, né? Que explica, porque se você molhar a garganta, tá escrito que o vírus, se o vírus vier, ele vai direto para o estômago e não há bactéria ou vírus que resista ao suco gástrico. Peraí, gente, então ele vai pular tudo e vai direto para o estômago, se o vírus vai empurrar. Então, assim, são coisas que se a gente parar realmente para pensar do que a gente está ouvindo, a gente começa a ver que não faz sentido nenhum. E as pessoas vão jogando isso aí para frente. Jogando para frente. Outra, chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus, tá, gente? Ó, a cura para o vírus Covid-19, a maneira de eliminá-lo foi alcançada. Estão vendo aqui, ó? Aí a receitinha, receita, gente, ó, tá receita. Limão, bicarbonato, deu aquela fichinha técnica ali de como fazer, né? Nem a ficha técnica isso aqui, gente, é mais uma receitinha mesmo. E aí tá falando, é por isso que o povo de Israel está relaxado com esse vírus, né? Todo mundo bebe um copo de água quente com limão. Gente, não faz sentido. O máximo, né, ali é você vai estar o quê? Absorvendo ali os nutrientes do limão, a vitamina C, né, os compostos antioxidantes e outros compostos que estão ali nutricionais e também que não são nutricionais, você vai estar ingerindo aquilo ali. Mas nenhum chá cura o coronavírus. Nenhum chá vai prevenir isso, né? Uma outra aqui, gente, olha só isso. Isso aqui eu acho que vocês já ouviram, gente. Ó, fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne coronavírus. E tá a explicação, tá? O coronavírus, antes de atingir os pulmões, permanece na garganta por 4 dias. E nesse período a pessoa começa a tossir, sentir dores na garganta. Se essa pessoa beber muita água e fizer o gargarejo com água morna, sal ou vinagre, isso elimina o vírus. Olha só, gente, milagre tá aí. Então, assim, não é por aí, né, gente? Todas essas receitas milagrosas, nada disso, a gente tem registro, a gente tem comprovação científica. Não tem, assim, são muitas especulações, né? E a famosa vitamina C? A vitamina C que o povo compra, né? Vai lá na farmácia, no mercado, onde está disponível, compra suplementações aí. Consome, não consome, faz bem, não faz bem. A vitamina C, gente, ela é muito importante para a regulação do nosso organismo, né? Ela é uma vitamina, ela tá ali, o nosso corpo tem necessidade dela, ela atua em vários processos ali fisiológicos do nosso organismo, é muito importante. Mas não há necessidade nenhuma de suplementação. Volto a frisar, se você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação variada, né? E quando eu falo isso, eu estou falando de consumo de frutas, de hortaliças, né? Verduras, legumes, os próprios grãos, né? A gente tem hoje uma variedade, né? Disponível, os próprios nutrientes lipídios de boa qualidade, né? O ômega 3, por exemplo. Então, assim, a gente consegue fazer o consumo de alimentos que vão, além de deixar o nosso corpo nutricionalmente, em termos de nutrientes, né? Em estado de boa saúde, também auxiliar na modulação da resposta imunológica. Então, não há necessidade de suplementação. Como eu disse, a não ser em casos de deficiência, onde a pessoa, o indivíduo, ele não tem como fazer a ingestão, né, dos alimentos. Às vezes é um caso que o trato gastrointestinal está comprometido, ou ele está com algum problema, alguma disfunção, né, desse trato gastrointestinal, e ele não consegue fazer o consumo de alimentos. Aí sim, nesse caso, a suplementação vai ser, né, até por vias diferentes, né, que não utilizem o trato gastrointestinal, às vezes uma nutrição parenteral. E aí isso um nutricionista fala com mais propriedade. Mas no dia a dia, não há necessidade de suplementação, né? E uma outra que eu trouxe também para a gente poder fechar, mas que a Thaís também já falou muito bem, é a questão da glutamina, né? A glutamina, ela tem aí, ela é um aminoácido, né, encontrado nos músculos, né, ela está ali disponível, participa de várias funções, né, melhora o metabolismo, detoxificação celular, né? E ela
indiretamente até auxilia aí na modulação da resposta imunológica, mas não é necessária suplementação nenhuma dela. A gente consegue fazer a reposição do que o nosso corpo precisa, a ingestão por meio dos alimentos, né? Então, é importante, assim, que a gente conheça e abra um pouco a visão para muitas dessas informações que chegam aí para a gente, né? Como eu disse, não tem alimento milagroso, tem muita informação, nem tudo é verdadeiro, né? A gente tem que aí buscar fontes verdadeiras. Óbvio, né? Certo que uma alimentação rica em micronutrientes, né? Em macronutrientes, com esses compostos metabolicamente ativos que a gente falou, né? Os exemplos aí, eles vão possuir uma ação metabólica e fisiológica específica no nosso organismo e vão acabar gerando efeitos benéficos aí na prevenção, na redução do risco de doenças, né? E favorecendo, de certa forma, aí uma melhor eficiência, né, do nosso sistema imunológico. Mas, volto a dizer, isso tem que fazer parte da nossa dieta habitual, tá? E aí a gente, né, fecha aqui com vocês. Aqui as referências que eu utilizei, né, as informações que eu trouxe para vocês, né, gente? Tá disponível aí, tá? Joia, muito obrigada. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado, Thaís. Foi extremamente esclarecedor, né? Acho que é muito importante a gente entender como as notícias se propagam e como elas devem ser interpretadas, como o Bruno está falando agora aí, né? Se a gente analisar direitinho essas notícias, a gente vê que elas não são totalmente verdadeiras. E aqui, eu até puxo um ponto que é importante, e às vezes a pessoa fala, né, como a Clara falou aí no final, a glutamina realmente ela até ajuda na modulação da resposta imunológica, mas não é necessário você fazer uma suplementação e tal. Então, aí a pessoa vai, logo pergunta, pô, então não é fake news, né? Se ela está falando que ajuda. Então, mas aí até uma coisa que eu queria, antes de passar aqui para as perguntas que estão direcionadas a vocês, eu queria até que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre a questão das fake news, né? Que fake news não significa que aquela notícia seja completamente mentirosa. Ela pode ser uma meia-verdade. Se ela não está contando, né, exatamente como que acontece, se ela quer vender um produto, ela vai contar uma meia-verdade. Olha, isso aqui modula a resposta imunológica, né? Aí, o que não é mentira, né? E aí, qual vai ser a verdade? Então, compra, toma nessa dosagem aqui, que você não vai ter coronavírus, pronto, aí entra a fake news. Então, eu queria que vocês, só assim, saber o que vocês acham em relação... ou então deixar claro, né? Como é que acontece essa propagação de fake news? Porque se ela fosse uma mentira descarada, ela talvez não venderia, né? Algumas até vendem, algumas até passam como uma mentira descarada. Mas a maioria vem maquiada, né? Vem com uma meia-verdade, não é isso? É uma palavra ali que você coloca diferente, já muda todo o sentido da frase, deixa de ser uma verdade para se tornar uma fake, né? É o que eu vejo muitas vezes de uma frase, de um texto, você pega e uma distorção de uma simples palavra que a pessoa fez, ela consegue procurar um embasamento para fazer uma justificativa para aquela frase e vender o produto, fazer o marketing, né, do que quer que seja. É a própria questão do marketing mesmo, né? O interesse por trás disso. Então, usa-se aí dessa informação do lado de um lado, mas a gente acaba não vendo o outro lado, né? E aproveita dessa situação para vender o produto. Exatamente. Bom, vou passar aqui para as perguntas. Eu vou, assim, tem perguntas que as duas podem responder e tem perguntas mais direcionadas. Aí eu vou começar aqui, então, pela ordem que foi deixada aqui no chat. O Márcio Freitas, aí, a pergunta mais voltada para a Thaís, ele pergunta se o antiviral ele entra nessa questão de moléculas de defesa, por exemplo. Né? Como é que seria essa questão do antiviral? Né, eu acredito que ele tenha perguntado em função de medicamento também. Então, se entra como molécula de defesa. Por exemplo, né, igual o caso da hidroxicloroquina, ela é considerada um antiviral, apesar de ainda a gente não ter nenhum resultado, assim, de segurança, porque faltam muitos experimentos, mas a hidroxicloroquina, por exemplo, poderia bloquear a entrada do vírus, né, mas ainda não se sabe, está em estudo clínico, né, voltou aí, mas a gente não tem certeza. Mas, geralmente, o antiviral, ele pode atuar inibindo a entrada de um vírus, por exemplo, numa célula, né, numa célula hospedeira. E aí você tem também outros tipos de tratamentos, que seriam os imunomoduladores, que poderiam modular essa resposta imunológica.
como os corticoides, como os antagônicos de citocinas, IL-6, IL-14, IL-17. Então, vai depender também, eu tenho visto alguns artigos que mostram que o uso desse tratamento, ele vai depender de qual é a fase da infecção. Então, tem várias abordagens aí sendo estudadas e que vão depender de qual é o estágio da infecção daquele paciente. Mas, de uma maneira geral, a gente, como a Clara falou, não há tratamento ainda, né, aprovado com segurança, e o que tem hoje é o suporte à vida, é o que tem salvado os pacientes de UTI, por exemplo, nesse estado mais grave. E alguns medicamentos, como, por exemplo, a heparina, que é um anticoagulante, porque a coagulação acaba acontecendo ali no processo inflamatório também, prejudicando, né, a hematose. Então, nós temos a heparina, que está sendo utilizada, o Remdesivir, que tem sido utilizado em alguns hospitais, mas que não está em uso ainda amplo, porque é muito caro, né? Alguns hospitais também estão usando corticoide como protocolo, mas vai depender também. E o que mais tem salvado o paciente é esse suporte à vida. Então, naquele momento onde ele está no pico de sintomas, né, você oferecer aquele suporte de ventilação, de hemodiálise, se os rins começarem a falhar, para o paciente conseguir vencer o pico, porque isso acontece no percurso de uma infecção viral, né? Você vai ter o pico, e depois desse pico há, de forma lenta, essa remissão, no paciente grave, por exemplo. Muito bem. Claro, essa aqui vai para você, aqui. É uma pergunta do Alces Max, e é uma pergunta até que me fez lembrar um meme que eu vi hoje, o meme era do João Dória, e aí o João Dória falando o seguinte, assim, era um meme, não era ele falando, né, era um meme dele falando. Só está liberado, vamos flexibilizar a quarentena. Só está liberado quem emagreceu. Esse era o meme. E aí vem, ou seja, ninguém vai estar liberado, né? E aí a pergunta do Alces Max é exatamente em cima disso. Como ter uma alimentação saudável na quarentena? A Ana Carolina postou aqui no chat que ela estava assistindo essa palestra, a sua fala, comendo salgadinho. Né? Então, assim, é difícil a gente manter, né? É possível, assim, tem alguma dica, ou de repente alguma forma da gente conseguir botar uma rotina para que a gente faça isso de maneira mais fácil? Gente, então, assim, as dicas que eu dou é ter sempre disponível aí fruta, verdura, que os alimentos em natura, né, eles favorecem muito, eles estão ali, eles têm os nutrientes prontamente disponíveis, né, para poder estar ali sendo assimilado pelo nosso organismo. Então, frutas, verduras, né, investir também na parte ali dos grãos, né, os grãos saudáveis, proteínas, né, carnes, peixes, ovos, né, alimentação mesmo, tanto nas grandes refeições, né, almoço, jantar, quanto nos lanches, né, no lanche pegar uma fruta, fazer uns preparados, umas receitas, né, que tem muita receita bacana que dá para fazer com simples nessa época de quarentena e com alimentos super acessíveis. E, assim, muito importante, o cuidado na manipulação de qualquer alimento. Então, o pacotinho de salgadinho que está aí, né? Higienizou? Como é que veio? Os corantes que estão ali dentro, né? Todos os aditivos que são colocados na formulação dos pacotes salgadinhos, né? Porque a gente acaba, mal ou bem, dando preferência para esses alimentos de mais fácil consumo durante esse período. Só que isso não é adequado. Então, o que a gente pode fazer? Investir nesses alimentos naturais. Esses alimentos que estão ali disponíveis para a gente, né? Ter cuidado na hora de preparar. Então, assim, não é a própria higienização da gente, mas também dos instrumentos, né? Manter a temperatura adequada. Se você faz uma higienização lá do alimento, mas ele não é armazenado numa temperatura adequada, ele está propício ali à contaminação microbiológica do mesmo jeito. Então, isso no consumo acaba vindo para o nosso organismo. Então, também é prejudicial, né? Ter cuidado, né? Nesses pequenos detalhes. Então, assim, por exemplo, né? Outros alimentos que a gente pode falar, os próprios... eu falei das carnes, né? Ovos, peixe, fonte de proteína, carboidrato que a gente tem. Os próprios legumes, né? Aipim, gente, cuja batata, alimentos mesmo, né? Disponíveis aí pra gente. E deixar de lado um pouquinho esses processados, né? Até porque a gente não sabe exatamente se o processado, como que ele está chegando. Eu lembrando aqui agora, eu vejo que, às vezes, no mercado, a gente também quer uma coisa prática, né? Então, você chega, tem aqueles potinhos, às vezes, de frutas picadinhas,
de hortaliças já, tipo, da couve picadinha, cebola picadinha. Quem te garante que aquele potinho que tá ali de fruta não é de uma maçã que estava metade podre, a outra metade estava boa, do mamão que metade já estava todo cheio de fungo e a outra estava boa. E aí, para aproveitar, o que faz? Corta. O consumidor não está vendo. Então, é uma coisa também que a gente tem que ficar ligado, né? Até mesmo nesse período, porque os alimentos, né, a disponibilidade de nutrientes, não, de alimentos no comércio, às vezes sofre uma falta. Então, eles tentam também aproveitar da melhor forma que eles conseguem, ou nem sempre da melhor forma, os alimentos que estão à disposição para não perder, não ter gasto com a mercadoria que eles têm disponível. E nada garante para a gente que isso é 100% seguro em termos de alimentação, tá? Então, aproveitando esse gancho que você deu, a Alice perguntou aqui se a gente deve higienizar tudo, né? Todos os alimentos que a gente compra no mercado, para evitar uma contaminação, ou tem alguma coisa que não precisa de higienizar? Assim, a parte do entendimento que eu tenho, eu sugiro fazer isso, tá? Porque tudo, né? A gente não tem como ter certeza, né? Então, higienizar. Chegou em casa, até sugerir você ter uma bancadinha ali para você já colocar aquelas alimentos, você carrega na sacola, né? Então não tem como. Chegou, já deixa uma bancada separada para você estar descartando aquela embalagem que veio da rua, faz a higienização ali, nem que seja da embalagem, tá? E os alimentos de consumo, igual frutas, verduras, assim, fazer a higienização certinha, né? É melhor prevenir do que remediar, né, gente? Então, eu indico. Agora, uma pergunta para a Thaís, a Paula Berto. Ela pergunta se quem tem uma quantidade maior de leucócitos e outras células imunes por milímetro cúbico, no exame, provavelmente, né, tende a ter uma maior imunidade, ou isso normalmente pode não estar relacionado à independência, essa quantidade por milímetro cúbico? Porque isso aí vai depender também de outros fatores, né? Como é que está essa modulação? Então, às vezes, a pessoa pode ter uma grande quantidade de células imunológicas, mas a modulação ali pode dar errado, né? E aí entrariam os outros fatores que poderiam que está envolvidos nessa resposta, né? Como, por exemplo, o sono não adequado, né? A própria alimentação. Então, assim, o fato da pessoa ter uma maior quantidade de leucócitos não vai garantir a ela a imunidade, por conta desses outros fatores. Então, basicamente, resumindo, a resposta é essa. Certo. E aí a Simone entrou aqui com uma pergunta que é, hoje, talvez, a polêmica do dia. Né? Simone botou aqui a pergunta mais capciosa, Simone botou aqui do dia, que ela disse que viu a reportagem hoje sobre os pacientes assintomáticos, uma reportagem, inclusive, né, que tem a OMS como pano de fundo aí, isso aí, que pacientes assintomáticos não transmitem. Mas, segundo o próprio entendimento dela aqui, da Simone, na palestra, não procederia, né? Porque ela entende, né, pela explicação, que isso vai depender do organismo receptor. Aí ela pergunta se é isso mesmo, se essa questão de transmissão pelo assintomático, ela, na verdade, vai depender também do receptor, né? Exatamente, e gerou realmente muita polêmica, porque logo no início da pandemia saiu um artigo que mostrava justamente que os assintomáticos transmitiam mais o vírus, né? Justamente porque eles estavam saindo, né? Não estavam fazendo a quarentena e acabavam transmitindo mais. Então, essa fala dela gerou muita polêmica no mundo científico. Muitos pesquisadores aí estão contestando essa fala, né? E eu estou com os contestadores, no caso. Realmente, ficou, né, a OMS tem, assim, o pessoal tem pegado muito no pé da OMS, né, porque é aquilo que eu sempre falo, né, não estou nem aqui defendendo a OMS, não, mas eu defendo a maneira como ela conduz, que é baseada na ciência. Se você for parar para pensar que o coronavírus é um vírus novo, né, o SARS-CoV-2 é um vírus novo, e a Covid-19 é uma doença nova, né, o nosso entendimento sobre o vírus e a doença é recente. E como a OMS ela se baseia no que está saindo agora sobre as publicações, ela vai e volta, porque é isso que a ciência faz. A ciência vai, volta, diz que não foi assim, testa de novo, testa a hipótese, vai. Então, ela, como se baseia nisso, né, ela tem que... E isso impacta diretamente. Eu também entendo as pessoas que ficam, às vezes, um pouco revoltadas com isso, porque isso impacta na nossa vida, né?
Mas meu entendimento hoje daquela fala, né, da OMS, daquela diretora lá, foi, na verdade, que ela estava respondendo uma pergunta de uma jornalista, na verdade, né, e aí, na maioria das vezes que a gente pega a informação, a reportagem está cortada, só com aquela fala ali dela. E ela estava respondendo uma jornalista sobre a questão dos assintomáticos, porque as pessoas fazem confusão, né, com o assintomático e o pré-sintomático, né? O assintomático, ele às vezes não vai desenvolver a doença, mas o pré-sintomático vai, e ele já está passando o vírus, né? O pré-sintomático já é um potencial propagador do vírus, né? Então, assim, o pessoal acaba fazendo essa confusão e aí pega aquele trecho, pronto, queima o filme do OMS e dá esse furdunço todo aí, né? Muito bem. E tem essa própria questão também do assintomático ser 20% do total de infectados. Então, sim, nesse comparativo também, realmente, mas aí depende do contexto do que ela falou, né? Exatamente. Tem que analisar. O Márcio pergunta, claro, se tem algum aplicativo ou site que ele possa usar para obter essas informações corretas sobre alimentos, né? Sem a necessidade de um profissional. Porque, segundo ele aqui, ele está vendo tudo no Google. não, eu não acho que seja errado ver no Google, não. É só filtrar as fontes, né? Mas tem algum aplicativo? Fazer um filtro. Assim, eu indico a leitura, né, dos materiais disponíveis aí nas bases de dados científicos, né? Os artigos que a gente tem disponíveis aí, né? Cielo, Web of Science, que acabam sendo pelo menos um pouco mais filtrados aí, questão da informação. Mas, assim, para você ter... Para a questão das fake news, né, a gente consegue as informações ali. Agora, a respeito dos alimentos de consumo, né, para uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, isso envolve uma diversificação alimentar, né, um plano nutricional, e isso é individualizado. Então, isso sem acompanhamento profissional, né, sem um nutricionista ali acompanhando, não é indicado, né, e pode até, ao invés de fazer bem, piorar dependendo do quadro que você tem. Porque, assim, dentro da prescrição alimentar, né, o nutricionista, ele considera a sua individualidade, né, as suas taxas, o seu metabolismo, se você já tem alguma comorbidade ou se não tem, e vai adequar a sua alimentação para suprir as suas necessidades, se houver alguma deficiência, se não houver. Então, isso é muito pessoal, é muito individualizado. Eu não aconselho fazer isso sem um auxiliar nutricionista, tá? Sem um profissional nutricionista capacitado para estar fazendo ali a sua prescrição, o seu acompanhamento nutricional. Mas em termos de fake news, né, dessas informações erradas, você pesquisando nos artigos, né, você consegue ter uma base ali para já conseguir descartar boa parte das informações que estão sendo divulgadas aí na mídia. Ótimo. Aqui eu deixo uma pergunta para as duas, da Paula Santos, né? A gente até mais ou menos imagina qual vai ser a resposta, mas eu vou fazer porque a Paula botou uma pergunta aqui que meu pai me obriga a, todo dia que eu estou com ele, eu fazer também, só que eu nunca fiz. Que é 15 gotas de própolis, meio copo d'água e um limão pela manhã, dia sim, dia não. Aumenta a imunidade? Gente, essa questão de aumentar a imunidade, tá aí e pode confirmar, não vai aumentar a imunidade, não. O que você está fazendo aí né, os nutrientes do própolis, do limão, né, que você está assimilando aí no seu organismo. Mas que isso vai aumentar a sua imunidade? Não. Uma boa imunidade, ela vai depender da sua saúde, né? E a saúde a gente trata de uma forma integral. Não só com a alimentação, mas com a saúde mental, com a saúde social. Então, a gente tem que tratar o ser humano como um todo. É isso que vai manter também o seu sistema imunológico melhor, mais eficiente, mais modulado para uma resposta. Às vezes a gente compartimenta, né? Mas não é assim que funciona. O nosso corpo é integrado, né? Exatamente. Em cima foi excelente essa fala de vocês, porque não se a Paula tiver ainda, não é que isso seja ruim ou que vai fazer mal. Você pingar ali própolis, limão e água não vai fazer mal a ninguém. Inclusive, pode até ajudar, sim, a você ter ali um organismo mais saudável. Modulação. Exatamente. Mas fazer só isso, não fazer mais nada, não vai garantir, né, muita coisa. Né? Não, eu tomo ali meu próprio, meu limão e minha água de manhã. Mas depois eu não faço mais nada. Né? Não faço uma atividade física, não complemento isso de nenhuma outra forma. E aí, né, você não vai ter um resultado, né, que você espera, pelo menos. Né? Exato. A Raíza Gomes pergunta aqui, por se tratar de um vírus novo, sem ter um contato com o homem ao longo do tempo, o coronavírus pode dificultar a ação do sistema imune?
E quem tem sinusite precisa de algum cuidado especial? Olha, realmente, o corona é um vírus novo, né? Mas ele é de uma família antiga, que é a família corona, né? Que inclusive já tem aí o SARS-CoV-1. Foi o quê? Foi ontem, saiu um artigo na Cell dizendo que algumas pessoas podem ter imunidade cruzada, ou seja, já ter uma certa imunidade por ter contato com o SARS-CoV-1, por exemplo, ou com outros coronavírus. Foi até uma pesquisa bem legal essa semana. Mas, de uma maneira geral, a imunidade, como os indivíduos não tiveram contato com esse agente, a gente não teria imunidade, né? Inclusive, outros artigos mostraram isso. Então, se é um agente novo, ninguém tem imunidade. E o contato com ele é que vai fazer você desenvolver essa memória imunológica para um próximo contato. Né? Qual era a outra pergunta? Esqueci a outra pergunta. Se quem tem sinusite tem que ter algum cuidado. A sinusite já é um processo que gera um quadro inflamatório, né? Então, pode ser que esteja mais agravado, mas vai depender também de todo esse contexto imunológico, né? De todos os outros fatores envolvidos. Certo. Então, o Márcio deixou aqui uma pergunta também interessante. Inclusive, muita gente comentou aí também, de maneira de brincadeira ou fake news, que se tomar álcool, né, tomar uma cachaça, mata o coronavírus, passar na garganta, mata tudo, né? E aí o Márcio pergunta aqui se o aumento da ingestão de álcool nessa quarentena, porque aumentou, a gente viu que aumentou aí a ingestão de álcool, diminui a nossa imunidade, né? Ainda brincou aqui, gente, eu não bebo, é com meu irmão. Tá bom, Márcio, acreditei, né? Isso aí, mal. E aí, a ingestão de álcool? O álcool, ele tem uma função imunossupressora, sim. Ele reduz a imunidade. Fora que os excessos também, né, gente? Nenhum excesso é indicado, né? A própria atividade física. O excesso de atividade física, ele pode gerar um desbalanço e até um aumento de hormônios do estresse, né? Então, a atividade física, quando a gente fala atividade física aqui, é uma atividade regular, porque o excesso também pode causar uma deprivação. Você pode criar até uma janela imunológica. Eu costumo dizer que os excessos, tanto para mais quanto para menos, são extremos perigosos. A gente não deve andar neles, porque é perigoso. Exato. É verdade. Ó, a professora Natália, que está aqui, muito obrigado, Natália, pela presença, professora de imunologia também, deixou aqui, ó, muito, muito bem lembrado, seguir as recomendações, né, lavar com água e sabão, alimentos consumidos crus, né, de molho no hipoclorito de sódio, 25 ml de hipoclorito para 1 litro de solução. Muito bem lembrado. A Letícia Pedra pergunta se é perigoso ingerir alimentos prontos, né, fazer pedido pelo iFood, etc. Tem perigo nesses fast foods aí? Perigo, né? Pode ter na embalagem, no transporte, que você não sabe como foi feito. Agora, o alimento, depois de processado, né, ele não vai oferecer risco nenhum. A questão é de como foi feito, né? A chegada desse alimento até a sua casa. Isso aí é um perigo, né? Um problema. Quem garante? Como que foi feito, né? Todo esse transporte da higienização. Esse alimento foi higienizado, ele veio, como que foi isso, né? Uma coisa que a gente não tem como garantir, mas eu não indico. Certo. Agora a pergunta da Alice aqui. Alice Azevedo, Alice vai botar fogo no parquinho agora. Fogo no parquinho com essa pergunta da Alice. Remédios homeopáticos ajudam na não contaminação do coronavírus? E aí, dona Thaís, homeopatia ajuda ou não ajuda? Ai. Foi uma perguntinha capciosa. A homeopatia é um tipo de preparação, né, onde você tem uma grande diluição de algum agente, né? Então, assim, a homeopatia, a meu ver, é um tipo de pseudociência, né? Então, não tem nenhum tipo de comprovação científica, por exemplo, de que a homeopatia é, de fato, eficaz, apesar de ser utilizada, né? Então, eu acho que a homeopatia, ela está mais relacionada com essa medicina integrativa, né? Envolvendo mais até a própria questão psicológica do paciente. Então, eu por exemplo, nunca vi artigos, por exemplo, mostrando a eficiência da homeopatia na prevenção, né? Nem na prevenção, nem na cura, né? Aí, tem artigo, na verdade, não tem nenhum artigo científico
assim, em revistas mais conhecidas, né, conceituadas, de que a homeopatia resolva tanto para a prevenção quanto para a cura, né, de alguma coisa. Mas a ciência segue investigando. Com certeza. Professor Rodrigo Marcel, obrigado pela presença também, outro professor crânio nosso aqui, Biologia Celular, que é o nosso curso. Ele pergunta o que vocês acham sobre a questão de utilizar açafrão para melhorar a imunidade, e aqui eu já deixo também outro fogo no parquinho, que foi o enxofre, né, que a gente viu hoje aí circulando pelas redes sociais, né, uma pessoa lá abordou o presidente, falou do enxofre, que é a cura do coronavírus, e que já se sabe disso há muito tempo, mas a imprensa não quer saber, e o presidente, inclusive, pediu o telefone dela para marcar um encontro para que ela conversasse com o pessoal do Ministério da Saúde sobre o enxofre, né? Então, açafrão melhora a imunidade? Enxofre melhora? Ajuda? E aí? Então, do açafrão, né, ele tem um potencial antioxidante muito bom, né? As pesquisas aí, elas já têm isso aí já bem relatado na literatura. E os antioxidantes, como a gente falou, eles ajudam no combate aí dos radicais livres para evitar a geração do estresse oxidativo, que acaba sendo aí um predispositor, né? Ai, gente, fugiu a palavra aqui. Predispõe o organismo, né? Predispõe o organismo a uma suscetibilidade maior ao acometimento de infecções, não só de corona, mas de outras infecções também. Então, se ele dentro de uma alimentação, né, diária, uma regulação hormonal, ele sozinho não vai fazer nada, mas ele vai aumentar suas defesas antioxidantes, tá? O que indiretamente acaba contribuindo aí com a modulação imunológica, tá? Mas isso dentro, do que eu volto a dizer, os nutrientes e os compostos metabolicamente ativos, eles precisam estar constantemente sendo ingeridos aí no nosso organismo, tá? Então, realmente, essa questão da imunomodulação, né? Gerando um quadro mais anti-inflamatório, que em oposição ao quadro inflamatório, que é prejudicial, né? Se for exacerbado. Exatamente. E no processo inflamatório, a gente tem aí uma quantidade, a gente tem um estresse oxidativo presente, né? Nesses quadros. Então, acaba auxiliando. Exatamente. Meninas, eu queria muito agradecer vocês. Eu queria só deixar aqui uma última pergunta, que está aqui na minha cabeça agora, falando sobre essa questão do quadro inflamatório, e eu estava com isso na cabeça aqui. Porque você falou muito durante a sua fala sobre a questão, né, de toxinas inflamatórias, de um quadro de inflamação crônico, por exemplo, e a gente sabe que os obesos, né, quem tem sobrepeso, tem uma chance maior de desenvolver um quadro grave da Covid. E também se sabe há algum tempo que a obesidade, né, o excesso de gordura, ela gera um quadro inflamatório crônico ali nos adipócitos. Tem relação direta isso, então? Seria essa uma das relações de uma possível gravidade da doença com essa cronicidade que o obeso tem no próprio organismo? Alguns artigos relacionam, sim, fazem essa relação de forma hipotética. Ainda não foi totalmente comprovado, mas já se sabe que o quadro de obesidade, ele gera mesmo uma reação mais inflamatória. Isso. Mas ainda não foi associado com a Covid, são apenas hipóteses. Sim. Certo. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês, a gente está chegando aqui já, passando das 8h30, já estamos estourando nosso tempo. Queria muito agradecer o aceite de vocês para estar aqui hoje, tá? Agradecer a todo o pessoal que está presente, os professores, Rodrigo, Natália, Érica, todos os alunos e ex-alunos, a professora Rafaela também, está aí com a gente, a Simone, que estava aí hoje, minha sogra, Cláudia, um beijo para vocês, obrigado. Hudson, quer dar alguma palavra? Franz, boa noite para todos. Só gostaria mesmo de agradecer a nossas duas professoras, né, que foram muito bem elogiadas aqui também, a Clara e a Thaís. Agradecer você também. E agradecer também, o Franz, os participantes que hoje estão aqui representando instituições do Brasil inteiro, né? Vou só citar algumas rapidinho aqui. Por exemplo, a gente tem o Instituto Federal do Piauí, a UniFSJ, a UFRN, tem a UENF, que é de Campos, Federal de Alfenas, o Colégio Elvira Leão Barreto, que é uma professora que está assistindo conosco, o FRJ do Campus Maracanã, o IFAP de Macapá,
a UniFG também, o FPR Campus Umuarama, a FAMESC de Bom Jesus, né, que estão com os alunos aqui das professoras, o IF de Goiás, Campus Goiânia e Campus Aparecida de Goiânia, o F Baiano, Campus Guanambi, a UF, que provavelmente seja de Campus, o nosso IF e a Federal de Uberlândia. Mostrando, então, que nossa palestra está alcançando praticamente o Brasil todo, né? Com participantes do Brasil todo. A Simone lá de Uberlândia, lá. Estamos mandando aí Uberlândia aí na fita. Pô, que bom, cara. Eu não sabia que tinha gente em tantos lugares. Assim, hoje eu resolvi citar, porque semana passada também a gente teve bastante gente de fora, né? Teve de Brasília, como eu mencionei. Então, eu resolvi citar hoje, porque realmente a gente está com uma audiência boa, assim, no Brasil inteiro. Pô, obrigado, cara. De repente, se você quiser me mandar também essa relação antes, eu posso também citar aqui no início e no final também. Pode ser. Ajuda, muito bacana mesmo. Você já tem algum tema para a semana que vem? Já pensou alguma coisa? Semana que vem a gente está com a professora Bianca novamente, só que agora com assunto sobre ensino de ciências, junto com a professora Renata, que é coordenadora do mestrado no IF, mestrado de ensino de física. Sim, Renata, mas não quer dizer que vai falar sobre só física, não, tá? É ensino de ciências, física, química e biologia. Então, vai ajudar um pouquinho a gente nos desafios do ensino de ciências. Tá ótimo. Olha só, a Letícia aí pedindo para eu apresentar com a voz do Silvio Santos. Mas olha só, então eu deixo assim, meu boa noite e vejo vocês na próxima palestra. Aí, gente, valeu. Falou, beijão para vocês, boa noite. Um prazer pessoal. enorme. Satisfação estar aqui com vocês, gente. Obrigada aí pelo convite, tá? E obrigada a todos pela presença. Com certeza. Beijão, boa noite, gente. Obrigadão. Falou. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.